Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui nos ouvindo. Este é o canal do Ministério Justiça e Poder, o seu canal de perguntas e respostas no YouTube. Hoje, última terça-feira do mês, vamos falar de um tema livre, né? Não estaremos perguntas e respostas aqui hoje. E o tema que nós escolhemos hoje é: existem limites à onipotência de Deus? Bom, é ponto pacífico, aceito pela maioria dos teólogos, que Deus é onipotente, ou seja, Deus é todo-poderoso. Isso é interessante que já houve discussões quanto a isso, né? Um rabino chamado Harold Kushner escreveu um livro, Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas, e neste livro ele coloca essa questão. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, não porque Deus queira que aconteça, mas porque Deus não tem poder para impedir, ou Deus não é onipotente. Então essa é uma questão importante, né? Mas se nós formos olhar biblicamente, teologicamente, tal afirmação não se sustenta. Deus é o Todo-Poderoso, né? Já no Antigo Testamento ele era chamado de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus é onipotente. A pergunta é: existem coisas que ele, sendo onipotente, não pode fazer ou não consegue fazer? Isso é muito importante. Se essas coisas existem, nós podemos dizer que elas estão limitando o poder de Deus ou estão impedindo que Deus faça alguma coisa? Sim. Mas como não existe nada nem ninguém mais poderoso que Deus, aquilo que limita o poder de Deus está nele mesmo, na sua natureza, naquilo que ele não pode fazer para não ir contra a sua própria essência e contra si mesmo, contra a sua natureza. Vou dar alguns exemplos. Deus não pode fazer uma pedra que ele mesmo não consiga carregar, que qualquer pedra que ele fizer, ele vai conseguir carregar. Deus não pode criar outro Deus. O gnosticismo e outras heresias na história falaram em emanações, por exemplo, que Deus tinha emanações que saíam dele e criavam outro Deus. E às vezes até contrário a ele. Isso não é bíblico. Deus não tem como criar outro Deus. Oh, mas e Jesus e o Espírito Santo? Jesus e o Espírito Santo não são criados por Deus. É geração de Deus. É bem diferente. Porque Deus gera aquilo que é da própria natureza dele. Então Deus não tem como criar outro Deus. Ele pode criar qualquer coisa, menos um outro Deus. Um outro exemplo. Deus não viola o livre-arbítrio do homem. Por quê? Porque foi ele que deu o livre-arbítrio. Ele que escolheu que o ser humano pudesse ter livre escolha. Então, a partir daí, ele não viola aquilo que ele mesmo fez. Então, são exemplos de coisas, né, que nós podemos dizer que Deus não faz. Ou que Deus não faz porque escolheu não fazer. E porque se ele fizesse, iria contra a sua natureza, contra a sua essência, contra aquilo que ele é. E Deus não pode ir contra aquilo que ele mesmo é. Deus não pode alterar a sua essência, nem ir contra a sua essência. Então a resposta: existem coisas que limitam o poder de Deus ou a onipotência de Deus? Sim. Mas essas coisas são definidas pela própria natureza de Deus. Ou seja, não tem como outro poder na terra limitar o poder de Deus, ou ser mais poderoso que Deus, ou impedir que Deus faça alguma coisa. Quem pode impedir que Deus faça alguma coisa é a própria natureza dele. Chegamos ao final de mais esse vídeo. Semana que vem estaremos de volta.
Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você tem uma dúvida, como muitas pessoas têm nos mandado perguntas, mande-nos a sua pergunta através das nossas redes sociais, do e-mail, das outras redes sociais que aparecem aí na sua tela. Nós vamos responder a sua pergunta aqui, é nosso compromisso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.